Pode? Então, eu acho que a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por todos os momentos, pelos nossos estudos. Eu venho acompanhando as segundas, sextas, e esse aprendizado que a gente tem, essa união que nós temos aqui. Eu acho que essa nossa reunião, a gente só tem que agradecer e pedir a Deus luz, muita luz para a gente, muita paz no coração, né? E sempre que puder, a gente poder assim ajudar ao semelhante, eu acho isso muito importante também, né? Então vamos só agradecer a Deus e mais um aprendizado hoje, se Deus quiser. Tá certo? E aí só vou Pai nosso, Pai Nosso. não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Nenu. Obrigada. Eu mentalizei aqui pelo Reinaldo Melgaço, Vepler, Maria Ilane Lima de Castro, Sandra Brito e a Dona Zilda, que foram as pessoas que tinham pedido a Dona oração. Zilda. Tá? Isso mesmo. Tá. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Então, a gente sempre começa com um vídeo, com uma música, alguma coisa, né? Então, para ir aí de encontro a isso que a Leonor falou, da gente agradecer, né? O quanto a gente precisa agradecer. Eu trouxe aqui um vídeo curtinho que fala um pouquinho de todos os orixás. É bem rapidinho. Oh, bonito, lindo. Vamos lá, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Tantas batalhas venci, muitas. Deixa eu só botar maior, isso. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é orixá, tenho meu corpo fechado nas rezas do Jacutá. Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou. Me vi perdido, o Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou a caçar. Fui humilhado e Xangô me defendeu. Fui perseguido, Oiá com os ventos me escondeu. Caí doente, Omulu quem me curou. Estava sujo, Iemanjá quem me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã me afastou. Cuidou de mim e o meu pranto a secou. Desesperado, vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui. Meu orixá, quem me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo o seu amor. Bonito, né? Lindo, muito Lindo. bonito. Como se fosse uma oração, né? A gente percebeu o quão presente eles estão na nossa vida. E a gente sabe, né, dentro do Renascer, estudando a espiritualidade, que todos eles conversam e que todas essas energias caminham juntas, mas a gente precisa entender a Umbanda como Umbanda, né? A gente não pode perder essa essência, né? Que acho que
o maior papel da Umbanda, né, que é a fé, a caridade, a humildade, mas é esse resgate da nossa essência divina, da nossa pureza, dessa luz, desse amor que a gente tem dentro da gente para trabalhar e ajudar o próximo, né? Então a gente não pode perder isso de vista. Então na semana passada a gente falou um pouquinho sobre, deixa eu só digitar aqui rapidinho. A gente falou um pouquinho sobre os tipos de Umbanda. E aí eu vou terminar hoje falando sobre o Candomblé e sobre a Quimbanda e falando mais alguns aspectos. E depois a gente vai começar a ver como cada linha, né, vibracional, como cada linha, né, dos orixás, como eles se manifestam quando os protetores e guias incorporam, como que a gente sente essa energia, o que acontece no nosso corpo. E a gente vai estudar um pouquinho disso. Aí se alguém tiver dúvida, quiser contribuir no meio do caminho, fica à vontade aí, só abrir o microfone e falar, tá? Então, como a gente viu todos os tipos de Umbanda, agora a gente vai falar um pouquinho do Candomblé, né, que é uma religião africana, veio trazida mesmo pelos escravos, né, lá da África, no século XVI. E qual é o objetivo, né? Fazer com que a gente chegue ao divino através das orientações dos espíritos. O Candomblé também acredita num único Deus, né? Mas cultuam uma série de orixás que por eles são considerados divindades da natureza, né? Então, Xangô é dos trovões, né? Iemanjá é das águas salgadas, Oxum das águas doces, Nanã é do lodo, né? Então, assim, eles vão do pântano, né? Ogum é o que cuida do fogo, né, da guerra. Então, eles vão vinculando também à natureza. E eles são responsáveis dentro do candomblé, né, por cuidar e equilibrar as energias da nossa existência. Então, o candomblé, além disso tudo, é uma religião, né, muito musical, né, com uma cultura muito rica. Então, a gente percebe ali na vestimenta deles, né, o luxo, né, vamos dizer assim, porque eles se caracterizam de acordo com o santo, né, com o orixá, como eles falam, eles chamam de santo. E aí eles se caracterizam como orixá de acordo com... Eles procuram reproduzir essa imagem que eles têm, né, dessas divindades, desses orixás. Então, quando essa religião chegou ao Brasil, realmente eles precisaram criar ali um sincretismo com a Igreja Católica para conseguir manifestar a fé, né? Para despistar mesmo os jesuítas, os padres, e continuar dando continuidade ao culto deles. Mas os orixás no candomblé não tem nada a ver com os santos católicos. Isso foi só mesmo ali para que eles conseguissem se esquivar dessa perseguição. Então, dentro do candomblé existe uma ritualística muito forte, né? Então, assim, as roupas vão sempre representar as características desses orixás, né? São feitas muitas oferendas, né? O médium oferece muito, né, ao seu orixá comidas, bebidas, em algumas circunstâncias fazem rituais com animais, oferecem cânticos. Então, no candomblé, essas oferendas ficam muito aparentes, né? Muito fortes, porque tudo que você vai pedir, tudo que você vai fazer, até para agradecer, você faz um trabalho, né, de oferenda usando alimentos, às vezes, em outras situações, velas, ovo, né? Usa de tudo, flores, banhos. Então, tudo que você vai fazer no candomblé, primeiro você faz, né, um ritual de... Peraí que tem alguém mandando mensagem aqui. Essa música é linda, não é da Rosa Amarela, não. Não, depois eu ponho lá no grupo para vocês. Eu tenho também um vídeo que eu, se der tempo, vou mostrar no final, que é um ponto de Umbanda que eu tirei de dentro de um DVD, né, que foi feito do Tem Que Ter Fé, que é de Umbanda, e eles cantando para Iemanjá, e aí tem a Iemanjá vestida, trajada ali, dançando, né, a médium, né, representando, bem bonita. Depois vou tentar mostrar para vocês. Então, dentro de toda essa ritualística do candomblé, quando eles vão fazer qualquer coisa, né, primeiro eles jogam os búzios, vão ao Pai de Santo, jogam os búzios, aí o orixá diz o que precisa ser feito através dos búzios, e aí o pai de santo, ou a mãe de santo, o babalorixá, né, ou ialorixá, eles orientam como fazer. Geralmente tem toda uma preparação de banhos primeiro, né, você tem firmezas, para depois você fazer a entrega para o santo, para o orixá, né, então tem todo um ritual ali. O candomblé acho que é uma das religiões, né, que vem dessa cultura afro, né, mais ritualística, eu acho,
que a gente tem aqui, muito mais que a Umbanda até. Eles acreditam que os orixás servem dessa energia, né? E da força etérea que emana do animal sacrificado, né? E aí, isso tudo, essa força, essa energia, sintonizaria com as intenções do homem, com as energias e intenções que o homem que realiza o sacrifício propõe. No candomblé, a gente tem até o Ogã, que muitas vezes faz o papel de Ogã de corte, né? Que é o Ogã responsável por sacrificar os animais, né? Os animais são criados para esse tipo de sacrifício. A gente não, né, não vamos entrar no mérito de tá certo ou tá errado, a gente não vai julgar, né? É uma questão ritualística e cultural deles, né? Mas o objetivo da matança, né, como eles falam, dos cortes, né? Eles chamam de cortes, para isso, né? Para que a energia do animal sacrificado possa ser utilizada, manipulada, né, no astral, para entrar em sintonia com aquilo, realizar aquilo que o homem precisa, sejam curas, abertura de caminho, trabalho, e às vezes também é usado para coisas negativas, né? A gente sabe disso. A prática religiosa do candomblé em si é destinada ao bem. Então, assim, o candomblé não prega amarração de pessoas, trabalho para prejudicar o outro, mas a religião é comandada por homens, né? Por seres humanos. Então, se a pessoa não tiver uma boa índole, uma boa moral, e alguém for lá pedir, ele vai fazer, vai te ensinar a fazer coisas assim. Então, não é a religião, mas o homem que está dentro dessa religião. Então, no candomblé, eles acreditam que os orixás incorporam, tá? Diferente da Umbanda, que os orixás estão lá em cima, né? Na linha vibracional, eles não incorporam. E eles acreditam mesmo que as pessoas incorporam. Tanto que eles têm lá, né, um espaço para que o médium possa se preparar. Ele incorpora essa entidade nesse espaço e ele já sai com a entidade, né? Muito raramente ele incorpora ali na frente de todo mundo. Ele sai com todos os aparatos, vestido, caracterizado, né? Não caracterizado com todos os aparatos, todas as vezes, né? Mas tem toda uma ritualística ali que eles procuram respeitar, né? Então, não existe dentro do candomblé, por exemplo, a mediunidade de psicofonia e de incorporação de desencarnados. Só os orixás. Para eles, só os orixás incorporam. A gente já vê aí uma grande diferença com a Umbanda, né? Onde a gente entende que os orixás não incorporam, que quem incorpora são os desencarnados que já estão no processo de evolução. As consultas são feitas através de jogo de búzios e esses orixás entendem que eles têm o potencial de anular energias negativas e proporcionar harmonia e a espiritualidade necessária aos seres humanos. Então, existe ali uma hierarquia, né, dentro do candomblé. Eles têm um respeito muito grande à ancestralidade. Então, os mais velhos são muito respeitados. Eles abaixam no pé das pessoas mais velhas da casa, fazem uma reverência. Tem toda uma questão bem ritualística mesmo, pautada nessa hierarquia, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aí do candomblé. E aí a quimbanda, né? Que a gente fala muito sobre a quimbanda. A quimbanda, ela é uma religião afro-brasileira, tem um pezinho ali na cultura afro, mas ela surgiu no Rio Grande do Sul, lá nos anos 60, mais ou menos. Só que ela é frequentemente confundida com outro ritual lá africano, chamado quiumbanda, né? Que é uma prática espiritual onde se utilizam os quiumbas. A gente vai ver que são esses espíritos mais perturbadores, né? Que vêm com a intenção mesmo de atrapalhar. Eu vou falar deles depois. Então, a quimbanda não é nem considerada uma religião, vamos dizer assim, é uma seita, né? Então, é uma seita religiosa que é formada por espíritos em evolução, onde esse conceito de bem e mal, né, são condições necessárias à aprendizagem dessas entidades. Então, eles não lidam com o bem e o mal como se, não posso fazer o mal, tem que fazer só a caridade, como no espiritismo, por exemplo, como na Umbanda. Eles acham que o mal faz parte do equilíbrio. Então, eles vão trabalhar com essas duas polaridades, tá? Os Exus, né, são tidos como através do culto aos Exus, né? Eles buscam respostas rápidas e imediatas para os seus problemas. Então, a quimbanda, ela praticamente trabalha com esses espíritos que se dizem Exus, né? E quando eles fazem mal, com certeza não são Exus, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Esses Exus são tidos, né, como esses interlocutores entre os homens e os deuses, eles fazem essa ponte, né? E são espíritos que vibram nas matas, nos cemitérios, nas encruzilhadas, e são conhecidos como o povo de rua. Então, na quimbanda, né, eles trabalham com essa energia que eles chamam de Exus,
né? Mas eles não pautam muito esse equilíbrio entre o bem e o mal. Para eles, o bem e o mal são necessários. São só dois polos de uma mesma coisa, como a gente vem falando. Os rituais podem variar de local, né? E o culto dos seus adeptos. Então, às vezes, há necessidade, geralmente, de sacrifício animal. O vestuário vai variar, mas às vezes eles ficam sem camisa para ter mais contato com as energias da natureza. Só um minutinho. Com as energias da natureza e com os ancestrais da terra, né? Ou usam preponderantemente as cores pretas e vermelhas. Então, assim, eles geralmente usam esse tipo de cor para se caracterizar, né? Também as cores do templo são escuras, com luz baixa, usam cachimbos colares e geralmente com as cores pretas e vermelhas. Tem muita bebida, tabaco, né? Charuto ou cigarro. Geralmente eles fazem as sessões, né, virarem à noite, né? Eles chamam de virada. Tem alguns centros de Umbanda que viram, né, para essa sessão e acabam aí usando essas duas linhas, a Quimbanda e a Umbanda. E aí tem o trabalho de Umbanda e aí à noite fazem uma virada para Quimbanda só com Exus, tá? O que a gente precisa ver, o que vai diferenciar? Se esse centro de Umbanda, digamos que a gente conheça um centro que ele tem o trabalho com Umbanda e que tenha viradas, né, com Exu. O que a gente precisa ficar atento? Se esse Exu, ele vai trabalhar somente para o bem. Se ele trabalha somente para o bem, não é Quimbanda, tá? Agora, se eu vou a um centro que prega caridade durante o dia, nas giras de preto velho, de caboclo, de boiadeiro e tal. E aí, quando tem o trabalho de virada, né, com esses Exus, eles fazem bem e mal, aí a gente sabe que é uma Umbanda traçada com Quimbanda, não é uma Umbanda pura, tá? Porque a Umbanda não faz isso. Então, a prática religiosa, né, faz o ético e o não ético ao mesmo tempo, depende da necessidade daquele que pede. Então, aquele que pede vai receber aquilo que ele pedir, seja bom ou mal, dentro do merecimento de cada um. Então, diferentemente da Umbanda, eles não estudam a doutrina, não tem a presença frequente de guias, como caboclos, pretos velhos, durante essas sessões. Geralmente, eles atraem essas entidades que eles chamam de Exus, mas que muitas vezes não são os Exus, né? Então, acaba que isso confunde um pouco ali. Até aí tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Candomblé, Quimbanda, ficou tranquilo? Tá, então, vamos tranquilo. Lá. E aí a gente tem na Umbanda uma fala muito característica, né? Povo de direita, povo de esquerda, né? A gente ouve muito isso. Que, na verdade, são as polaridades mesmo, né? Só que a gente caracteriza essas polaridades como bem e mal. Quem trabalha na direita é do bem, faz o bem. Quem trabalha na esquerda faz o mal. Não. Quem trabalha na direita são as entidades que trabalham com a irradiação. Essas entidades vão trabalhar fazendo o quê? Curando, suprindo aquilo que falta, auxiliando, né, nas necessidades, ajudando a encontrar caminho, reestruturando a vida. São os caboclos, os pretos velhos, né, os boiadeiros, os orientais, os médicos. Então, esses são o povo da direita. São aqueles que vão trabalhar com a irradiação, curando, suprindo, auxiliando, trabalhando na nossa reestrutura. E o povo da esquerda, né, a gente precisa entender que são seres que trabalham, são entidades que trabalham consumindo e absorvendo os desequilíbrios, as viciações, a negatividade. Eles trabalham na limpeza. Então, esse povo da esquerda, a gente pode também colocar os Exus dentro disso, os Exus coroados, né, entronados. Eles trabalham dentro dessa energia da esquerda, prestando um grande serviço. Por quê? Porque eles ficam aqui trabalhando, né, dentro das energias, das vibrações, né, trabalhando esses desequilíbrios, ajudando na cura das viciações, na limpeza do ambiente, na negatividade. Então, eles prestam um grande serviço. Aí, quando a gente diz que quem trabalha na direita é bom, quem trabalha na esquerda é mal, é um equívoco muito grande da nossa parte, porque todos dois estão trabalhando para o equilíbrio e ajudando, né? Enquanto um irradia, um doa energia, o outro vem e retira aquilo que é deletério, que faz mal para a gente. Então, quando a gente pede a limpeza do nosso corpo, dos nossos corpos, ou da nossa casa, do nosso carro, do nosso trabalho, alguma coisa assim, quem vai fazer essa limpeza são as energias que trabalham nessa linha de esquerda, né? Então, a gente associa essa esquerda ou direita bem ou mal, e, na verdade, né, eles estão ali nessa dualidade para ajudar no equilíbrio, né? No equilíbrio daquilo que a gente precisa. E aí, aqui a gente vai falar do Egum e do Quiumba, né? Que a gente sempre fala muito disso.
O Egum, né, em Yorubá, ele significa alma ou espírito de uma pessoa falecida. Todos nós vamos ser Egum algum dia. Então, assim, a gente vai desencarnar, vamos ser Egum. Eu vou demorar ainda, hein? Assim, espero, você espera. Então, o Egum, ele pode ser uma entidade de luz, quanto ele pode ser um Quiumba, ou seja, o Quiumba é uma entidade, um espírito desencarnado, né, que por um monte de coisas que aconteceram em reencarnações passadas, por vingança, raiva, mágoa, dores, começam a ter um fardo mental muito obsessivo, né, em várias reencarnações, de forma contínua, e aí ele vem prejudicar alguém de forma proposital. Então, Egum e Quiumba, né, na verdade, a diferença todos são desencarnados, mas o Quiumba, ele tem um propósito de fazer o mal, de prejudicar, ainda por inconsciência, porque ainda não sabe, ou esqueceu de tanto mal que fez, tanta coisa ruim que prejudicou, se esquece das leis divinas e se afasta dessa positividade do bem, né? Então, são espíritos que acabam também prejudicando tanto que se tornam alvos fáceis, né, dos magos negros, começam a se tornar vítimas também e ser usados dentro dessa automagia aí, nessa alta magia, desculpa, para prejudicar outras pessoas e atingir objetivos maléficos aí, envolvendo toda a humanidade, envolvendo pessoas em processo de obsessão. Então, Egum são os espíritos desencarnados, né? Pessoas que morreram, qualquer um, parentes nossos que já faleceram, por exemplo, amigos, né? E os Quiumbas também são espíritos desencarnados, mas que estão presos a raivas, a rancores e que acabam fazendo mal para outras pessoas, né? Eles estão vazios de sentido, né? Vazios desse amor de entender que eles têm que evoluir, que todo mal que eles causam para alguém também volta para eles. Porque tudo que até aquilo que a gente... Essa lei do retorno é muito interessante. Por quê? Tudo que eu faço volta para mim, mas aquilo que eu não faço também volta. Né? Se a gente parar para pensar nessa parte da lei do retorno, o bem que eu deixo de fazer é um bem que eu deixo de receber. Também tem isso. Então, a gente precisa sempre ter isso muito, muito claro. E aí, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os sinais de cada linha vibratória. Como é que essas linhas se manifestam? Então, começando aqui por Orixalá, né? As linhas de Oxalá. Quem vibra, né, dentro dessa linha, quando incorpora uma entidade nessa linha, geralmente eles usam uma roupagem de caboclos, eles se intitulam caboclos, né? E essa linha são os mais perfeitos nas manifestações. São o que menos dão... Tá sentindo um pouco? Só desligar aqui um pouquinho. Isso. Então, são os que menos dão, por exemplo, descargas nervosas, né? E o médium tem menos sinais corporais, vamos dizer assim. Porque geralmente na incorporação na Umbanda, a gente sente a energia muito forte. Porque eles fixam essa energia muito forte, né? Nos nossos chakras, nos nossos corpos, né? Que vão fazer com que a gente tenha essa descarga nervosa. E aí, as entidades que vibram nessa linha são as que se manifestam de forma mais tranquila. Eles costumam não fumar, né? Mesmo quando eles estão lá na primeira linha, lá embaixo, né? Na 7ª linha, que são nos graus protetores, né? Eles não gostam de ser solicitados sem motivos realmente importantes. Então, eles não se manifestam a todo momento, de qualquer jeito, por qualquer motivo. Eles vêm por motivos justos, né? As vibrações fluídicas deles, a gente começa a sentir na nossa cabeça, no topo da nossa cabeça, né? E aí vai descendo uma energia, como se a gente tivesse um arrepio. Sabe quando arrepia a cabeça? E a gente vai sentindo esse arrepio como se fosse uma sensação de friagem pelo nosso rosto, e essa sensação vai descendo, como se fosse mesmo um certo nervosismo até que atinge o nosso plexo, né? E aí a gente sente essa energia de cima para baixo, como se fosse uma coisa bem suave, uma sensação de frio ou de arrepio, ou sabe quando você tá meio dormentezinho, assim, que vem uma sensação nervosa. E aí você sente isso até o teu plexo, né? A respiração, ela fica muito mais devagar, né? A gente começa a suspirar mais profundamente. Então, são entidades que trazem uma calma pra gente, né? Às vezes, né, o controle vem com... A gente dá sabe quando a gente dá aquela tremidinha, assim, sente que passou alguma coisa? Né? Você sentiu, deu uma tremidinha, deu um arrepio... Pronto, a entidade já está ali. Você já está trabalhando com aquela energia de forma, às vezes, muito sutil. Né? Eles falam calmo, compassados, sempre se expressam com elevação.
né? Trazendo palavras de conforto. Eles não vêm à toa, né? Só para te fazer consulta. Eles vêm realmente para orientar. E aí, em alguns momentos, eles conservam a cabeça do médium, né? Do aparelho, geralmente olhando para baixo, assim. Não são entidades que têm uma necessidade de encarar, né? O paciente. Então, é mais ou menos esse o perfil, né? Das entidades de Orixalá, quando elas vêm. Os pontos cantados são lindos, né? São muito difíceis da gente escutar hoje em dia, quando cantam para Oxalá. São músicas que são mantras que tocam o nosso coração e fazem a gente sentir até uma certa emoção, né? São raras as vezes que eles vêm, né? Que eles incorporam. E eles geralmente escolhem médiums, né? Que tenham um excelente estado moral e mental. Então, eles também não incorporam em qualquer médium, né? Eles olham dentro daquela linha de vibração, médios que têm as ferramentas ali apropriadas para eles usarem, né? De elevação moral, de conhecimento, de um bom equilíbrio mental, emocional, né? Então, são esses os médios que eles vão preferir usar. Os sinais riscados, né? Os pontos de Pemba, né? Geralmente, eles usam nesses sinais, dentro desses mantras também que eles geram ali, desses portais, né? Que eles criam através desses sinais. O que são os pontos? São desenhos, né, gráficos que eles criam ali, né, diversas maneiras, onde é uma escrita cósmica, onde eles abrem portais ali e ancoram ao mesmo tempo, é como se funcionasse, como se fosse um imã, aquele desenho. Ancora aquela energia e puxa aquela energia daquela entidade, né, que está registrada ali dentro daqueles desenhos. Então, as entidades de Oxalá, né, de Orixalá, geralmente usam muitas flechas, chave e raiz, né? Fazem desenhos com raiz, né? Então, eles procuram ancorar mesmo essas energias aqui. Essas entidades geralmente são muito calmas, falam bem pouquinho, mas geralmente não assumem a chefia de cabeça, né? Vamos dizer assim. Às vezes a gente tem... O que é chefia de cabeça? Quando eu incorporo uma entidade e essa é minha entidade de frente, não é pai e mãe de cabeça, orixá, não. É a minha entidade de frente, aquela entidade que responde por mim espiritualmente, vamos dizer assim, energeticamente. Como se fosse meu pai e mãe de cabeça, que vai me ajudar ali. É aquela minha entidade que está na minha frente, que cuida de mim. Né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho Xangô e Oxum, que eu sei que são aquelas entidades que, se eu precisar no momento, se eu tiver recebido uma energia muito forte, muito negativa, automaticamente vem Xangô e vem Oxum para me equilibrar. Depois vem os outros, mas eles são os de frente, né? Então, eles são considerados aqui, estão dentro da minha coroa também. Então, geralmente, Oxalá não faz essa função, tá? Eles vêm mais para orientar quando o assunto é sério. E Iemanjá. Dentro dessa linha vibratória de Iemanjá, quando a gente incorpora Iemanjá, né? Lembrando que a incorporação, ninguém entra no meu corpo. Mas no caso dos orixás, a energia deles é tão forte que a gente sente fisicamente essa descarga. E é muito difícil a gente controlar e não sentir. Claro que a gente consegue, sim, dizer, não, já entendi, afasta e tal, para não ficar exagerado. Mas quem realmente tem um vínculo com a energia da Umbanda, com os orixás, e que veio com a missão, ou por provação, ou por expiação, com a função de ser médio da Umbanda, vai sentir muito forte essas energias. É muito difícil não sentir. Então, como é que a Iemanjá se manifesta, né? Essas energias de Iemanjá. Elas fazem a gente sentir os fluidos de ligação. Cabeça, nos braços e joelhos, né? Balançam o nosso corpo suavemente, a gente balança muito, como se fosse mesmo as ondas do mar, né? Essa sensação de desequilíbrio, né? Traz esse torpor, então a gente fica meio que e balançando os braços. Então, num sentido mais horizontal, desculpa. E a gente vai tremulando as mãos, né? Alguns fazendo com as mãos assim, outros só fazendo esse gesto, que na verdade é para manipular a energia também, não é à toa que faz isso, que a entidade faz isso, né? Ela fica, a pessoa que incorpora o povo, né, da linha de Iemanjá, né, sente o tórax pela elevação respiratória, começa a ter uma respiração como se fosse uma falta de ar, né? E até que ela toma o controle, né, do médium. Em algumas situações, essas entidades podem pedir para trabalhar com água, seja água salgada ou água do mar, né? Para fixar as suas energias, para fixar as suas vibrações. São entidades que vêm, fazem o trabalho de limpeza, de energização que precisam e vão embora,
não ficam dando consulta, não ficam falando muito, não ficam falando, não tem esse propósito. O propósito delas é vir, dessas energias são de vir e ajudar na limpeza do ambiente, no equilíbrio, na reestruturação, doando aquilo que precisa e recolhendo, né? Ela vai fazendo esse trabalho. As preces cantadas, né? Os pontos cantados, geralmente tem um ritmo mais triste, não que seja triste, mas que faz a gente refletir, que tocam na gente emocionalmente, né? Falam sempre do mar, falam dos orixás, né? E tentam trazer essa cultura, essa energia da sensibilidade, tentam nos sensibilizar, né? Então, quando a gente pega uma carga muito forte, né? É muito legal se a gente pedir uma energia de Iemanjá para limpar, né? Às vezes o Pedro até fala, imagina a cachoeira, né? A gente pode imaginar o mar, né? Então, por isso que quando a gente vai até a praia, a gente sente ali tanta coisa boa, porque ali a gente tem todos os elementos trabalhando a nosso favor, né? Então, a gente usar isso de forma consciente, né? Pedindo mesmo as vibrações de Iemanjá que possam limpar, possam curar aquilo que precisa, trazer prosperidade, fertilidade, criatividade. Às vezes a gente está ali com dificuldade no trabalho, com projetos, com problemas onde a gente precisa agir com criatividade. Então, pedir essas energias de Iemanjá para ajudarem mesmo. As energias de Ori, né, que são as crianças, né, vamos dizer assim, são entidades altamente evoluídas, né? Só que elas se manifestam com uma aparência física infantil. Então, eles usam uma voz infantilizada, falam de modo sereno, né? Têm comportamentos infantis, mas a função deles nunca é ridicularizar os médiuns. Quando a gente vê uma ridicularização ou alguma coisa assim, aí passa um pouco daquilo que é o necessário, né? Aí a gente precisa ter uma ponderação e orientar o médium mesmo. Eles jogam, né, esses fluidos. Então, as crianças geralmente, ligeiramente balançam os braços, né? Às vezes a gente vê as crianças chegando, né, com a mãozinha assim, ou eles batem palma, mas eles têm uma energia nos braços muito forte quando eles chegam, é a primeira descarga. Quando eles estão no plano de protetores, né, que é lá embaixo na linha de vibração, estão mais próximos a nós. Eles gostam de sentar no chão, comer doces, né? Assim, eles gostam desse comportamento porque eles usam essas questões para fazer com que a gente se lembre desse instinto, né, infantil, dessa pureza, dessa sensibilidade, mas ao mesmo tempo também tem um objetivo, porque eles manipulam aquilo tudo ali, né? Eles gostam de dar consultas profundas, então as crianças gostam de vir para ficar orientando, falando, né? São os únicos que adiantam algumas das provações que ainda temos que passar, se nós insistirmos nisso. E apenas se estiverem em aparelhos mediúnicos em excelente estado moral. Então, assim, tudo depende muito da gente, né? Para essa sintonia acontecer. As preces, né, os pontos, sempre falam muito em Pai, Mãe do Céu, em Manto Sagrado, são melodias alegres, são cantigas infantis, que muitas vezes a gente até conhece. Então, eles vêm com essa energia, eles são seres altamente evoluídos, mas eles se manifestam nessa simplicidade, né, se mostrando como crianças, bem infantis, justamente para trazer essa pureza. Não tem quem esteja num centro de Umbanda, que esteja numa gira de criança, que não fique alegre, que não fique feliz, que não goste de conversar com a criança. Traz essa energia, a gente sente essa energia mesmo sem receber, né? Então, é justamente para isso, para elevar, né? Para trazer aí positividade para a gente. As entidades de Xangô também usam a forma de caboclos para se aproximar, né? E eles se conectam ao nosso corpo astral de uma forma meio brusca, vamos dizer assim, né? A gente sente arrancos no corpo, né? No corpo físico. Então, as vibrações atingem, né, o nosso consciente e forçam o nosso tórax, a cabeça, né, em movimentos assim de meia rotação. Então, às vezes as veias do nosso pescoço ficam mais infladas, a aceleração do ritmo cardíaco, da nossa respiração fica mais ofegante, até que o domínio físico se normalize. Então, quando a gente recebe uma entidade de Xangô, ele vem com muita força, né? Às vezes com brados, fazendo sons, né? Ruídos, né? Então, assim, é uma energia muito forte, né? Que vem da nossa cabeça e do nosso tórax, essa parte superior, ela é muito usada por essa entidade. A partir do momento que a energia acopla, né? Esses movimentos vão ficando mais calmos. Mas quando ele chega, ele vem com tudo mesmo, vem com uma energia forte, né?
Então, às vezes a gente vê que eles fazem, né, sons, bate no peito, é bem essa energia, porque o médium não consegue muito controlar, é uma energia forte mesmo. E são características deles que eles assumem e eles descarregam, né, no médium essa vibração para que sejam identificadas as linhas mesmo, né? Isso tudo é proposital para que a gente possa identificar. Ogum também utiliza a forma de caboclos. Eles também vibram com força sobre o corpo astral, né? E vão fixando os fluidos nas costas e na cabeça. Então, o médium que recebe um caboclo de Ogum, ele sente muito as costas e a cabeça, né? A respiração, o porte do médium fica mais altivo, ele fica mais imponente, né? Também dá uma espécie de brado. Geralmente, os caboclos de Ogum, quando vêm, eles vêm bradando e mostrando que eles estão ali, que eles que estão no comando, que eles estão ali para resolver. Então, eles vêm como autoridade, né? Seria isso. Esses espíritos ficam também, quando incorporados, né? O médium anda de um lado para o outro, né? Como se tivesse mesmo ali fazendo a ronda, né? Mostrando a vibração deles. Falam de maneira forte, também têm atitudes muito vivas, muito de força, de coragem, né? As preces sempre trazem, né, essa invocação à luta pela fé, a resolução de demandas, a resolução de problemas, a vencer as batalhas, a superar as dificuldades. Então, essas entidades, quando eles vêm, né, eles vêm mesmo para fazer a gente sentir força, sentir poder, né? Não poder no sentido negativo, tá, gente? Poder de filho de Deus, né, de que está ali lutando pelo bem e que vai vencer o bem. As entidades de Oxóssi que também usam a forma de caboclos, e quando vem na linhagem de guias ou protetores, eles são suaves nas apresentações ou incorporações, né? Geralmente eles descarregam os fluidos nas pernas, e aí o médium que recebe um caboclo de Oxóssi, geralmente ele tem uma... Já viu assim quando parece que o joelho falha e dá aquela caidinha assim? Dá uma bambeada nas pernas e dá uma falhadinha na perna? Geralmente essa energia é de caboclo de Oxóssi. Então, dá aquela... O índio faz muito isso. Faz muito isso. Se dá uma bambeada, depois volta, né? Então, essas entidades vão fluindo suavemente, né, pela cabeça, até que eles tomam a posse total ou parcial do médium. Falam de maneira serena, os passes são calmos, são entidades que vêm para aconselhar, para trabalhar, ensinar o que fazer, dão orientações, gostam de ensinar, toma o banho tal, usa o chá tal, faz tal coisa que vai ajudar. São grandes conselheiros, são grandes médicos, né, do astral. E eles vêm de forma muito tranquila. As preces também traduzem beleza, e essas invocações sempre trazem as forças da natureza, as forças espirituais da natureza. Então, as músicas dos caboclos de Oxóssi sempre vão ter a ver com a lua, com a mata, com o rio, com a cachoeira, com o vento, né? Alguma coisa assim. E é interessante porque a gente vai vendo como eles se manifestam. Para quem trabalha com a mediunidade de acoplamento, né? Quem incorpora, sente exatamente isso. Então, é muito interessante a gente estudar, né? Na linha de Orimá, né? Dos pretos velhos, a gente sabe que essas entidades são verdadeiros magos, né? Tem uma experiência gigante, conhecem todo tipo de magia. São orixás velhos da Umbanda, como a gente já falou, né? Dono dos mistérios da Pemba, dos pontos riscados, da natureza e da alma humana. Então, eles têm a forma de preto velho, eles se apresentam assim na incorporação, né? Se apresentam de forma humilde, falam um pouco diferente, né? Misifi, não sei o quê, cada um fala do seu jeitinho, mas nem sempre. Às vezes eles vão falar normalmente. Vai depender do ambiente da pessoa que vai ser consultado, né? Gostam de consultar sentados, né? Ali eu digitei errado, mas falam devagar, eles pensam bem no que dizem. Então, os pretos velhos são muito sábios, né? São entidades muito sábias, então eles vêm para orientar e eles sempre ponderam muito o que eles vão dizer, qual a orientação que eles vão dar, né? São poucos que assumem a chefia de cabeça, que ficam de frente com o médium, né? Mas trabalham como braço direito ali dos guias que cuidam daquela pessoa. Então, digamos que a gente tem um caboclo de Ogum à frente, mas tem sempre um preto velho ali do lado ajudando. Os fluidos são muito fortes, né? Eles fazem questão de uma incorporação total. Por quê? Porque eles são donos da magia, eles são senhores do conhecimento, da sabedoria. Então, quanto mais energia eles acoplam em nós, mais verdadeiras são as comunicações, né? Menos interferência a gente coloca. Então, a energia do preto velho, eu acho que é uma das energias mais fortes para a incorporação,
né? Para a gente que trabalha sempre. Por quê? Eles fazem essa questão de incorporação total. Então, eles começam com uma vibração, eles sacodem a nossa cabeça, sacodem os ombros, o tórax, eles vão mexendo com o nosso corpo todo, vão dobrando as nossas pernas, a gente sente um peso muito grande nas pernas e nas costas, até que a gente se renda. É como se a gente tivesse que se render. Quanto mais rápido a gente se rende a essa energia, menos sofrido é a incorporação. Eles cansam o corpo físico, né? Principalmente nos membros inferiores e nessa parte da lombar, dos rins. Porque quando tomam posse do aparelho, geralmente a gente fica mais curvado, né? Essas energias dos fluidos dos pretos velhos vêm como se fosse uma espécie de choque. Tem o tremor, essa descarga energética, né? O sistema nervoso sobre a matéria emitem um resmungado da garganta aos lábios quando se consideram firmes na incorporação. É muito interessante a gente perceber quando um preto velho incorpora, né? Quando ele vem, né? Que ele já fixou ali a energia, a gente percebe que ele fica realmente fazendo esses barulhinhos ali, como se fosse um resmungado, né? Um gemido. É mesmo para mostrar essa ancestralidade, né? Esse tempo todo, essa antiguidade aí dentro do saber, né? Dentro do conhecimento dele. Então, os pontos de preto velho geralmente fazem com que a gente reflita sobre humildade, né? São verdadeiras orações. Eles sempre se apresentam por afinidade. Então, por exemplo, eu trabalho com a vovó Chica e ela se denomina de Angola. Aí tem o outro lá, a vovô Pedro do Congo, a vovó Maria Cambinda. Então, cada um vai dizer o seu nome de batismo, vamos dizer assim, né? Mas... E de onde ele teve uma encarnação, por exemplo, né? Então, ele vai sempre dar essa referência. Costumam conservar em sua forma astral certa reprodução de características que identificavam chefia ou algum tipo de função entre os povos da raça negra, né? E são muito comuns entre os que são qualificados como protetores, que são aqueles que a gente mais incorpora, são os protetores, né? Que são aqueles que vêm para ajudarem a gente mesmo. Tranquilo até aí, pessoal? Aí agora eu parei por aqui e queria que a gente discutisse um pouquinho aí, se vocês querem contribuir, falar alguma coisa, fazer perguntas. Vamos abrir aí. Tem aqui no chat. Legal, Bárbara. É muito maneiro, né? Eu gosto muito também. Umbanda mexe muito, porque são energias assim muito daquilo que a gente vive aqui, né? Dos elementos que a gente está em contato o tempo todo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa ou colocar alguma coisa com relação a isso que a gente viu? Oi, Ângela, não tinha te visto. Fátima, Fabiola. Abre o microfone aí, povo. Pode falar, Leonor. Abriu não. Não abriu, não? Eu abri, Gê. Peraí, deixa eu ver. Por que dela não tá abrindo? Não tá abrindo, não, Leonor. Abre teu microfone. Não. Parece que ela não está te ouvindo, Gê. Abriu. Eita, peraí. Ué, ela abriu e... Eu abro, outro fecha. Foi. Eu que eu estava tentando te ajudar, eu fechei. Então, é isso que eu quero te perguntar. Por exemplo, você no trabalho, a gente está ali trabalhando, tá? Você estava mostrando que cada um tem seus, né, seus orixás, tudo bem, suas energias. Mas você sabe, naquela hora, a quem você pode recorrer? Você pode recorrer a todos, né? Mas, por exemplo... Não, é isso que eu estou falando. Então, mas você tem uma direção, assim, a quem você... Sim, quando a gente reconhece a energia que a gente está trabalhando, por exemplo, quando vem a vibração, você já sabe que povo que está vindo, de que linha que é. Tudo, tá. Tudo certo. E aí você pode pedir nessa linha. Por exemplo, quando você sente ali, né, o tremor nas pernas, você sente as pernas, você sabe que é um caboclo da linha de Oxóssi, vai para quê que o caboclo de Oxóssi vai vir? Para trabalhar com a cura, com a orientação, com a condução, com o aconselhamento, né? Aí o caboclo de Ogum, você sente que quando ele vem, né, as tuas costas ficam pesadas, ele já vem com aquela força, com aquela garra, já querendo bradar, né? E aí você já sabe que o que é um trabalho que você precisa fazer e com relação a demandas, a vencer obsessões, abrir caminhos, fazer limpeza. Aí a gente vai identificando. Por isso que é importante a gente entender como as linhas funcionam. E também a gente vai vendo os médios videntes que a gente
tem junto ali no trabalho, um vai ajudando o outro também a identificar as entidades que estão ali, né? E você também vai sentindo. Um vai puxando o outro, né? Isso aí. Um vai puxando o outro. Isso aí. Tá certo. Tá certo. Pode. Comadre, muitas vezes, assim, quando eu não sei quem é a entidade que veio, eu pergunto. Porque a gente não precisa de 10, 5 pessoas, 2, 3 para doutrinar. Você sozinho mesmo doutrina. Vem um irmãozinho, se você não... Claro, se tem um time, é muito mais fácil. Mas se não tem, você mentalmente você pode ir conversando. Né? Você vai doutrinando, vai falando. E você pode perguntar. Às vezes você pergunta. Às vezes vem um preto velho, você não sabe quem é. Ele vai te falar. É Pai Benedito, é Chica de Angola. Né? E outra coisa importante que a gente falou, é bom a gente estudar. Tu vai dar um passo em alguém. Você vê ali, sente que é algum trabalho de magia, de feitiçaria. Tu vai pedir a quem? Pede a Cipriano. Desmancha magia e feitiçaria. Então, a gente, estudando, a gente vai conhecendo essas coisas e fica mais fácil para trabalhar. Agora, uma coisa importante, Leonor, por exemplo, você não sabe qual é a entidade, não conseguiu identificar, mas você sabe qual a necessidade naquele momento, né? Pode vir pela intuição ou pelo que o paciente falou. Você pode pedir pela energia daquela vibração ali que você sabe que trabalha com aquilo que você precisa. Com certeza vai vir alguém daquela vibração de fora. Vai te ajudar. Obrigada, amiga. Obrigada. Fala, Ângela. Toda bonita de azul. Oi. Obrigada. Tem que ficar bonita, pelo menos em casa, né? Não pode deixar a pequena cair. Isso aí. Olha só, no início, quando eu comecei a trabalhar, uma coisa muito interessante é que eu queria saber quem era a entidade que vinha, né? E assim, ainda não tinha muito estudo para saber fazer essa diferença, né? E foi muito interessante que uma das vezes, enquanto eu estava tentando sentir ou ver, eu sentia assim, filha, vamos trabalhar, isso não é importante, vamos trabalhar, né? Então, aí depois, com o tempo, eu comecei, quando chegava uma entidade, que era um vovô, alguma coisa assim, eu também não conseguia saber nome, né? Mas eu sempre vi aquele senhorzinho de branco sentado numa pedreira, alguma coisa assim. Aí eu ia para a internet pesquisar, né? Então, assim, comigo aconteceu muito isso. Então, aí eu parei de querer saber, sempre que eu chegava para trabalhar, a única coisa, eu estou me posicionando para o bem, para ajudar e para trabalhar, né? Então, aí, quer dizer, eu não queria, mas não ficava preocupada com isso. Aí, com o tempo, eu já comecei a sentir a energia de Pai Benedito, de Pai Joaquim, né? Era assim, muito interessante. E, assim, outra coisa, Gi, como você falou da Quimbanda e o Candomblé, né? Eu tenho uma amiga que ela é muito amorosa, gosto muito dela, né? E uma pessoa assim, extremamente carinhosa, uma pessoa extremamente humana, e ela até trabalha no posto de saúde aqui do Castrioto, né? Aí um dia a gente conversando, a gente fazia yoga junto, ela falou que ela era do Candomblé e Quimbanda também. Só que, aí eu não me aprofundei, mas pelo que eu entendi, eles não têm um santuário para trabalhar. O trabalho dele é tipo na mata, na floresta. É isso mesmo? Geralmente eles têm um barracão, né? Mas pode ser que eles não tenham um ambiente nesse momento, mas geralmente tem o barracão. Posso falar? Pode. Eles não têm o altar como tem na Umbanda. Eles não cultuam imagens exatamente porque você falou. Eles não trabalham assim, eles não se direcionam a caboclos, pretos velhos, eles acham que para eles é o orixá. Então, eles só usam o vestuário. Eles se vestem de acordo com aquilo. Então, normalmente, uma festa no candomblé é a comida,
que aquele orixá precisa e o vestimento. Não existe muita coisa de imagens, não. Eles têm, Foi sobre alguns, isso. tem vários tipos de candomblé, né? Tem queto, banto, jeje, tem vários. Mas aí o que acontece? Dentro dessas linhagens, eles vão ter características diferenciadas igual a Umbanda tem, né? Então tem ambientes que são assim, como a minha mãe falou, tem ambientes que tem algum altar, né? Agora, Mas com pouquinho, mas pouquinho, isso. Eles não É. cultuam da mesma maneira. Agora, eu nunca ouvi falar de nenhum candomblé que não tenha um espaço. Eles fazem muitas atividades dentro da natureza. Então, muitas obrigações. Como eu falei antes, o candomblé, tudo no candomblé tem preparações e rituais. Tudo que você vai fazer tem ritual. E aí, os rituais acontecem muito nesses lugares, né? Na cachoeira, na mata, na praia, na encruzilhada, no cemitério, depende do, né, do objetivo, né? Mas eles geralmente Sacrifícios, eles fazem sacrifícios com animais. Fazem. Esses sacrifícios, a justificativa deles é que a energia do animal morto ali, né, quando daquele ser, é utilizada para ser manipulada a propósito do homem, a favor daquilo que o homem que pediu deseja. Ou para ancorar energia, eles acreditam nisso. Ela falou sobre isso, né? E eu olhava para ela e dizia, engraçado, não imagina essa pessoa, né? Mas não são eles que cortam. Eles têm uma pessoa específica, nem é a mãe de santo que corta. Geralmente é um ogã de corte. Tem uma pessoa preparada para isso. É um específico. Interessante. Como eu havia dito antes, né, o candomblé tem muito fundamento, muitos preceitos. Eu tenho um aluno que é do candomblé. Ele é ogã do candomblé. O meu mestre também é do candomblé. E meu mestre é ogã do candomblé. E o meu aluno também é ogã. Pouco tempo não, acho que tem pouco tempo, 1 ano, eu acho. O pai de santo morreu. O barracão, o centro ficou fechado 1 ano, sem ninguém poder entrar, nada, até passar Até o orixá vir e dizer quem seria o sucessor. Quer dizer, 1 ano fechado. Em relação à matança, essas coisas assim, eu perguntei já para ele algumas vezes. E ele, não, índio, nada não estraga nada. Vamos supor, se matar uma galinha, o que você vê ali é a pele e a pena. Porque a galinha mesmo, alguém já comeu. Eles comem lá na festa, alguma coisa assim. Então, às vezes dou até para entidades carentes. O que acontece é que tem muitas pessoas que não têm conhecimento e aí acaba fazendo de formas que o pessoal acaba não entendendo, né? Apesar que eu não concordo, eu não estou julgando, mas eu não concordo, né?